Feira. São 7 horas e mais 42 minutos, 7h42. Mais uma vez abraçando aos nossos amigos aí da Feira Livre de Itabaiana, o pessoal que está aí no trabalho, na sua comercialização, o maior shopping a céu aberto do estado de Sergipe. Como vem acontecendo desde a semana passada, a gente está realizando rodada de entrevistas com os candidatos postulantes ao governo do estado, como também os candidatos a vice-governador. Esse ano procuramos inovar, além dos candidatos a governador, também estamos procurando ouvir os candidatos a vice-governador, sempre alternadamente. Um dia o candidato a governador, no dia o candidato a vice-governador, sempre seguindo uma ordem que foi definida com os representantes dos partidos e das coligações. E hoje o nosso entrevistado será o candidato Valadares Filho. Antônio Carlos Valadares Filho, nascido em 1º de outubro de 1980 em Aracaju. Atualmente ocupa o cargo de deputado federal. Tem o grau superior completo. Ele é do PSDB, está na composição da coligação Um Novo Governo para Nossa Gente, composto pelo PSDB, pelo PSB, PDT, PPL, PT, PROS e PRP. A nossa entrevista tem duração aproximada de 35 minutos, dividido em 2 blocos. E os temas a serem abordados: segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, esporte, turismo e juventude, indústria e comércio e assistência social. Para cada tema, mais aproximadamente 4 minutos a gente dá para o candidato. E nós definimos por meio de sorteio de perguntas, de temas que o próprio candidato tira. Aqui nessa caixa tem os temas a serem abordados a partir de agora, aqui no programa 93 Notícias. Por gentileza, candidato, o nosso primeiro tema a ser abordado aqui no programa. Inicialmente, eu agradeço a sua vinda ao programa 93 Notícias, ter aceito o nosso convite para passarmos, debatermos com a nossa população e para que o senhor possa passar em tese, em síntese, melhor digo, o seu plano de governo, caso chegue a se eleger. Inicialmente, eu cumprimento com o nosso bom dia e o bom dia dos nossos ouvintes. Bom dia, candidato. Bom dia, Gilson Oliveira. Bom dia a todos os ouvintes da FM Itabaiana. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui mais uma vez e nesse momento para debatermos o futuro do nosso estado, e parabenizo a todos que fazem a FM Itabaiana, em nome aqui do meu amigo Carlos Eloy, por esse espaço democrático que vocês têm cedido a todos os candidatos. É uma grande oportunidade do povo sergipano conhecer mais de perto as propostas de cada candidato. Candidato, vamos começar o primeiro assunto. Assim como ocorreu ontem, o primeiro assunto da nossa conversa de hoje é assistência social. Assistência social para muitos paira como assistencialismo, essa questão de favorecimento à classe menos favorecida. Quais são os projetos do candidato na questão de assistência social? Olha, um governo que tem como bandeira cuidar das pessoas, cuidar da nossa gente, ele tem que, logicamente, ter um trabalho na assistência social muito forte. O nosso governo, ele vai demonstrar isso, e é por isso que no nosso programa nós colocamos isso como uma das grandes prioridades para a nossa gestão a partir de janeiro. Inicialmente nós vamos fortalecer, buscar uma melhor ampliação em parceria, lógico, com o governo federal do Bolsa Família. Uma ação muito importante que tem ajudado muita gente no Nordeste, no Brasil e em Sergipe. Então essa é uma ação que nós vamos junto ao governo federal, já que é um programa do governo federal, mas o governo do estado vai fazer a sua parte para identificar aquelas famílias que precisem realmente receber o Bolsa Família, com isso ampliando o programa aqui no nosso estado. Vamos criar também um centro de acolhimento do idoso. O idoso não tem uma política pública de acolhimento em nosso estado, ali com psicólogos, com cuidadores, para que a gente tenha um espaço físico em atenção ao nosso idoso. Isso é fundamental para que a gente demonstre uma atenção àquelas pessoas que já contribuíram muito com a nossa sociedade. Uma outra coisa também muito importante em relação à questão social, nós vamos ter políticas públicas para as mulheres.
Isso é fundamental numa sociedade moderna, contemporânea, que nós temos hoje de igualdade, criando também um centro de acolhimento da mulher. Inclusive, esse centro de acolhimento da mulher, ele vai contar com assistência relacionada também à violência. A violência que muitas vezes tem acontecido em relação à mulher. Também com quadro técnico competente, psicólogos, pessoas que vão ali poder dar toda a assistência social em relação a esse tipo de ação que mulheres são vítimas no nosso estado. Além de ação permanente, de você ter um governo que tem uma política pública de tirar as pessoas das ruas. Nós vamos ter esse centro de acolhimento. Nós temos ainda moradores de ruas que não têm no estado uma preocupação permanente. Nós vamos ter um espaço físico também com corpo técnico para poder acolher essas pessoas. De repente, se ele tiver já um estudo, você dá cursos profissionalizantes. Se não tiver, você incentivar a entrar na sala de aula. Enfim, ressocializar essas pessoas para que essas pessoas tenham novas oportunidades na vida. Eu sei que um governo que hoje demonstra uma total falta de atenção com essa bandeira, e Sergipe, que ainda é um estado muito desigual, é um estado ainda que tem muita gente carente. Nós vamos ter que ter uma política forte e efetiva com ações como essa, principalmente cuidando daquelas pessoas que mais precisam. O senhor falou há poucos instantes do programa Bolsa Família, que é do governo federal. Isso. Existe algum projeto no seu plano de governo para termos algo semelhante em Sergipe, um programa estadual? Olha, nós temos duas opções. Está no nosso programa uma ampliação do Bolsa Família em parceria com o governo federal, ou seja, é o Estado colocando a sua estrutura governamental para identificar mais famílias que necessitem do Bolsa Família, claro, dentro de todos os critérios estabelecidos no programa, mas é claro que alternando a esse programa Bolsa Família, que repito, vamos trabalhar para ampliar, nós teremos a possibilidade de ter um programa estadual dentro dos mesmos parâmetros do programa Bolsa Família. Candidato, vamos ao próximo assunto para discutirmos aqui no 93 Notícias. Já aí fechado o primeiro assunto, que foi assistência social, o próximo assunto é um assunto que é preocupante para o nosso estado, é preocupante para a nossa população. Sergipe tem sido divulgado negativamente, nacionalmente, na imprensa nacional, a questão de segurança pública. Sergipe é o estado mais violento. A capital, Aracaju, onde o senhor nasceu, é tida como uma das capitais mais violentas do Nordeste. Quais são os planos de seu governo para melhorar a nossa segurança? Nós vivemos o nosso pior momento na segurança pública, Gilson. Sergipe hoje é o 5º estado mais violento do Brasil. Isso é muito grave. Nós nunca passamos por uma situação tão dramática como essa. Nós vamos fazer muitas ações no combate à criminalidade, para que a gente devolva a paz às famílias sergipanas. Eu vou citar aqui alguns deles. Por exemplo, nós vamos criar um comitê gestor de segurança pública. E esse comitê será ligado diretamente ao gabinete do governador. E este comitê será composto pela equipe de segurança pública, que nós vamos nomear, por secretarias que tenham relação social, como cultura, esporte, educação, saúde, desenvolvimento social. E dentro desse comitê nós vamos estabelecer metas e planejamento de uma política pública muito firme na repressão, mas também muito contundente na prevenção. Isso é fundamental. Esse tipo de política de segurança que você nomeia a equipe e o governador fica alheio a política pública não deu certo, levou o nosso estado ao fundo do poço em relação a uma política de segurança pública. E esse comitê, ele vai conseguir estabelecer essas metas, esses planejamentos. O coordenador desse comitê será o governador pessoalmente para cobrar os resultados daquilo que for estabelecido nessas reuniões. E nós vamos ter as secretarias integradas no trabalho contra a criminalidade e também na prevenção da violência e novos investimentos no esporte, na cultura, na própria melhoria da saúde pública, em um grande investimento na educação, um trabalho forte no desenvolvimento social e a equipe de segurança pública acompanhando tudo isso, tendo também a sua política muito firme de repressão, mas acompanhando também a prevenção em relação ao combate à violência. Uma outra questão, investimento. Sergipe hoje
é um dos piores estados em termos de investimentos na segurança pública. Nós vamos ampliar os investimentos em inteligência, tecnologia e inovação, para que a nossa Polícia Civil, a competente Polícia Civil que nós temos, tenha um poder ainda maior investigativo. Mas para isso precisamos investir mais. Sem investimento, a Polícia Civil de Sergipe já é uma grande referência. Com investimento, será uma referência ainda maior. Inclusive, vamos dar autonomia financeira à Polícia Civil. Gilson, a Polícia Civil é a polícia investigativa. Tudo que é investigativo precisa de quê? Agilidade, rapidez. Para as operações contra o tráfico de drogas, para operações contra a corrupção, no combate à corrupção, que será uma grande marca também do nosso governo. Consequentemente, se você dá autonomia, você desburocratiza a relação da Polícia Civil com a administração pública que não precisa mais dessa autorização que pode atrapalhar essas operações, e ela mesma vai gerir esse tipo de política investigativa de combate à criminalidade. Uma outra coisa é reforçar o trabalho da nossa brava e comprometida Polícia Militar. Nós não temos um número de efetivos ideal. Nós temos cerca de 5.300 policiais militares hoje em Sergipe. Não é o efetivo que a gente possa cobrir todo o estado, mas vamos fazer um diagnóstico no nosso estado, olhar os pontos mais críticos, criar a polícia cidadã, que será aquela polícia mais próxima nos povoados do nosso estado, e fazer uma melhor distribuição. Apesar do efetivo, repito, não ser o ideal, com gestão, com diagnóstico, com planejamento, você distribui melhor a nossa corporação e você vai ter uma corporação, uma polícia ainda mais próxima da nossa sociedade. Uma outra coisa também fundamental, a ingerência política. Nós vamos acabar com a ingerência política. Essa questão de transferência de delegado, essa questão de transferência de policiais, nós vamos dar independência à nossa corporação, porque eles são muito comprometidos. A Polícia Militar e a Polícia Civil do Sergipe são comprometidas com a sociedade. Nós temos que dar essa voz de confiança para que eles exerçam o seu trabalho com essa independência, defendendo os interesses do nosso povo. Uma outra questão, para finalizar, o assunto segurança pública é um assunto muito sério. Um assunto muito sério, um assunto complexo, né? Muito complexo, muito complexo. Nós vamos fazer uma equipe totalmente qualificada e despolitizada. Nós vamos escolher os melhores para a Secretaria de Segurança Pública, para o comando da Polícia Militar, para a Delegacia Geral da Polícia Civil. Nós temos bons quadros que nós iremos fazer com que no nosso governo tenha uma oportunidade de trabalhar. Era justamente isso que eu ia perguntar ao senhor. Então, no seu governo, nos seus planos, é essa ingerência política em secretário, em delegado de polícia civil. Isso é um fato que não será permitido no seu governo? De maneira nenhuma. Ou faz isso, Gilson, ou você tem coragem e determinação, e eu terei coragem e determinação para enfrentar esse sistema, ou você vai ser o mesmo dos mesmos, você não muda. E nós vamos mudar essa realidade, para o bem da segurança pública e para devolver a paz às famílias sergipanas. O senhor falou aí em quantitativo, Polícia Civil, Polícia Militar. E uma das grandes reclamações que nós da imprensa sempre acompanhamos dos policiais, daqueles que estão trabalhando durante os seus serviços, durante os seus plantões, são delegacias sucateadas, batalhões aí praticamente já desmoronando e a reclamação diária. E os governos que têm passado, nenhum tem tomado as providências. Nós temos hoje, você está corretíssimo, cerca de 12 plantonistas no nosso estado. Funcionam 3. Isso é um absurdo. Tem que funcionar as 12. Não tem recurso para isso, não tem gestão para isso. No nosso governo terá recurso, porque vai ter gestão. Vai ter uma administração pública que terá responsabilidade fiscal para gerir os recursos do Estado e podermos investir em segurança pública. É um absurdo você ter 12 no papel e só funcionar 3 plantonistas. Os batalhões, você falou uma coisa certa, é humilhante o que os nossos policiais passam em relação aos batalhões. Eu tenho visitado alguns batalhões, eu não resisto às minhas redes sociais para não prejudicar os policiais. Mas eu sei que nós vamos ter que fazer uma total reestruturação em relação aos batalhões, a estrutura física das delegacias, para dar melhores condições de trabalho à nossa corporação, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Como eu disse há poucos instantes, o assunto é bastante complexo, mas a gente e o nosso tempo é limitado, nosso tempo é curto, então vamos para o próximo tema a ser debatido aqui no programa 93 Notícias. Hoje estamos conversando com o candidato Valadares Filho, do PSB. O próximo tema que iremos discutir aqui no programa refere-se à infraestrutura, as questões das obras e também rodovias. Vamos começar pelas rodovias do nosso estado. Um caos completo. Uma verdadeira caos, uma falta de responsabilidade de um governo que não consegue fazer o seu serviço básico, Gilson da Oliveira.
amigos e amigas de Itabaiana que nos ouvem nesse momento, da região do estado de Sergipe. Nós temos um governo que não consegue fazer o básico, que é a manutenção das rodovias estaduais. Nós temos um DR sucateado, desestruturado, sem valorização dos seus servidores e sem um planejamento para poder fazer essa manutenção. Nós vamos fazer uma radiografia, um planejamento já na transição do nosso governo, para que a gente não perca tempo a partir de janeiro, para a gente poder ir recuperando essas rodovias, porque estrada é desenvolvimento e preocupação com as vidas. Porque uma estrada ruim é perigoso. E uma estrada que não existe impacta o desenvolvimento. Então nós vamos fazer todo esse diagnóstico, todo esse planejamento de recuperação das rodovias através de uma reestruturação administrativa e financeira do DR. E também vamos identificar, porque infelizmente, Gilson, tem estradas aí que vão precisar ser reconstruídas. Elas não foram feitas a manutenção durante tanto tempo. O governo não teve essa responsabilidade e essa sensibilidade que elas terão que ser reconstruídas. As que terão que ser reconstruídas vai levar mais tempo, mas faremos um planejamento para já no primeiro ano nós buscarmos essa reestruturação rodoviária do nosso estado. Outra questão também importante em relação a rodovias. Agora eu vou falar de obras do governo federal, mas que através do governo do estado firme e que fará as cobranças necessárias, nós conseguiremos avançar. A BR-101. A BR-101 é um absurdo o que tem acontecido em relação à BR-101. Entra governo, sai governo, o candidato promete e a coisa não anda. A coisa não acontece. E a BR-101 continua paralisada da forma que está. Nós temos um governo muito forte e vamos cobrar a parceria da nossa bancada, que sempre a bancada federal do Sergipe, eu como deputado federal posso registrar isso, independente das questões políticas, quando tem assuntos de interesse do nosso estado, sempre se une, e eu tenho certeza que no nosso governo será, mais uma vez, uma grande oportunidade de união para os interesses do nosso estado, e vamos pressionar o governo federal e possamos ter um governo mais sensível com o nosso estado a partir de janeiro, para que a gente possa avançar em relação à BR-101. E também a tão prometida BR-235. A sua duplicação tão prometida. Exato, tão prometida. A duplicação da BR-235 é uma promessa antiga, que também não sai do papel. E nós vamos ter um papel fundamental na cobrança do governo federal e naquilo que o Estado puder ajudar para que a gente possa avançar em relação à duplicação da BR-235. Isso vai acontecer. Olha, em relação, eu soube que inclusive houve aqui alguns candidatos que defendem que na duplicação da BR-235 haja pedágio. Eu sou contra o pedágio. É claro que é obra do governo federal. É o governo federal que vai tomar essa decisão. Mas em relação ao governo do estado, o meu voto, o meu trabalho e, logicamente, a minha reivindicação é que seja sem pedágio. 8 horas pontualmente. Candidato, vamos ao próximo assunto a ser debatido aqui nesta conversa no programa 93 Notícias. Próximo assunto, por gentileza, para a gente possa explanar através do programa. E o próximo assunto refere-se a esporte, turismo e juventude. Nós temos um estado de belezas naturais incríveis e a gente praticamente só conhece aqui no nosso estado o Cânion do Xingó, lá em Canindé do São Francisco. Esporte, uma juventude aí ociosa no mundo das drogas. O que fazer para mudar essa situação? Quais são os planos do seu governo para incentivar o turista a visitar mais o nosso estado? Quais os pontos para explorar o nosso turismo? Olha, Gilson, o turismo ele é um setor que pode contribuir muito na recuperação econômica do nosso estado. Sergipe vive o pior momento econômico da nossa história, que gera desemprego, desestímulo à juventude, falta do poder aquisitivo das nossas famílias. Uma cadeia que prejudica o nosso estado e hoje nós vivemos esse momento tão difícil. E o turismo é uma grande saída, com pouco investimento. É barato investir no turismo. A gente sabe que você, quando atrai muitos visitantes, quando você atrai muitos turistas, você mexe com toda uma cadeia econômica que melhora as condições financeiras do estado. É uma cadeia de taxistas, de bares, restaurantes, hotéis, shopping, enfim, é toda uma cadeia que é envolvida. Infelizmente, o turismo de Sergipe tem sido tratado como trampolim político ou como um diário oficial para que a gente possa transformar esta pasta em coordenadores de campanha visando
meramente um objetivo eleitoral. Vamos acabar com isso, profissionalizar a gestão. Inicialmente, profissionalizar a gestão do turismo, isso é fundamental. Uma outra coisa, divulgar o nosso estado, investir em divulgação, fazer uma parceria efetiva de diálogo permanente com o trade turístico. Uma outra coisa fundamental, ter um calendário de eventos. O nosso estado é um dos únicos estados do Brasil que não tem calendário de eventos. Consequentemente, as agências de viagem não conseguem vender os seus pacotes. O trade não consegue divulgar o nosso estado porque não tem um calendário. Vai divulgar o quê? Não tem um calendário. Os hotéis da mesma forma. E uma outra coisa, você não tem um respeito que tem que ter com o setor. Nós vamos ter um calendário anual a partir de janeiro. E vamos construir este calendário na parceria que teremos com muita firmeza com o trade turístico. Isso eu estou falando para a nossa divulgação externa. Isso é fundamental. Nós temos belezas naturais extraordinárias. Nós temos Aracaju, uma cidade belíssima, uma cidade pacata, uma cidade que, apesar da violência que vivemos hoje, terá novos tempos a partir do nosso governo. E nós vamos conseguir divulgar isso. Nós temos o Cânion de Xingó, nós temos o Baixo São Francisco, que é uma coisa linda. Nós temos ali o Cabeço, uma coisa maravilhosa. Nós temos ali a região norte também, Pirambu. Nós temos a Praia do Saco, nós temos o Abaís. Ou seja, nós temos São Cristóvão, a Praça São Francisco. Nós temos história para mostrar aos sergipanos e isso não tem acontecido com a política pública efetiva. Repito, qualificar a gestão, criar um calendário, investir em divulgação e ser parceiro do trade. Inclusive estimulando o turismo interno. Tem muitos sergipanos que não conhecem o Cânion de Xingó, porque não tem uma divulgação interna para que estimule esse turismo interno e o nosso dinheiro também gire aqui em nosso estado. Isso não acontece. O sergipano, muitas vezes, por falta de divulgação e por falta de estímulo do governo, da política de turismo, ele prefere investir e gastar em outros estados, porque aqui não tem esse tipo de estímulo. Nós vamos mudar esta realidade. O turismo é profissional no nosso governo, vai ser um turismo profissional, qualificado, com investimento e trazendo muitos turistas para ajudar a nossa economia. A questão esporte que engloba também a juventude. Claro, sem dúvida. O esporte é um dos grandes meios de inclusão social. Um dos grandes meios de inclusão social. Investir em infraestrutura esportiva. Vou lhe dar um dado. Você sabia, Gilson, que o estado de Sergipe nunca conseguiu construir uma quadra poliesportiva dentro de uma escola pública com FNDE por falta de projeto? Nunca houve um projeto. Isso você começa a dar à escola o estímulo ao esporte. Nós vamos ter projetos para a construção de quadra poliesportiva nas escolas, tendo espaço físico que seja possível ser feito em parceria com o FNDE. Sergipe nunca fez isso. Isso é o quê? Investir em infraestrutura esportiva para estimular a nossa juventude já na escola. Já na escola. Outra coisa, vamos criar eventos de estímulo ao esporte. Fortalecer os Jogos da Primavera. Os Jogos da Primavera é um patrimônio do esporte sergipano. Através dos Jogos da Primavera, muitos atletas foram revelados e conseguiram ter as suas oportunidades em outras regiões e conseguiram sucesso nas suas modalidades esportivas. Sem dúvida, nas suas modalidades esportivas. Vamos criar também uma competição interestadual. Isso é fundamental. Intermunicipal, isso é fundamental. Trazer eventos. Eu posso dar um exemplo aqui. Eu estou aqui com uma pessoa que foi secretária do esporte, Carlos Elógio, que trouxe muitos eventos em Aracaju. Eventos fora. Isso dá muito certo. Você estimula a rede local de esporte. Ser parceiro do futebol sergipano. O futebol sergipano está alheio. Não há uma parceria. Não quer dizer que o Estado tem que dar dinheiro toda hora ao futebol sergipano. Não é isso. Mas o Estado pode ser um meio de buscar investimentos, inclusive da iniciativa privada. Agora o Estado tem que mostrar a sua força, a sua criatividade para ajudar o futebol sergipano. Nós não temos nenhuma política de valorização de atletas que têm grande potencialidade. Quantos e quantos atletas já me procuraram como deputado federal, pedindo eu consigo uma passagem com dinheiro do próprio bolso, porque ele não teve o estímulo do Estado para fazer uma competição lá fora. Nós vamos ter uma política de organização e de identificação desses atletas que podem representar muito bem o nosso Estado. Inclusive com parceria com a iniciativa privada, isso pode ser feito. O Estado chama a iniciativa privada para poder estimular os nossos atletas, principalmente aqueles que já demonstram um certo potencial. E outra coisa, vamos criar a lei de incentivo ao esporte. A lei de incentivo ao esporte, ela será um grande marco do nosso governo em relação ao estímulo esportivo que a nossa gestão terá e a prioridade que nós vamos dar também à prática esportiva. Eu, em relação ao esporte, posso ficar muito à vontade também para falar que, como deputado federal, fui o deputado federal que mais investiu no esporte da história de Sergipe.
Inclusive, o estádio Lourival Batista, a reforma do estádio Lourival Batista, foi emenda de bancada do deputado Valadares Filho. Quantas quadras poliesportivas eu, como deputado federal, trouxe para o nosso estado? Várias. Mais de 30, 40 quadras poliesportivas. Eu sei que o esporte é um grande meio de inclusão social e nós teremos uma política muito efetiva de fortalecimento do esporte em Sergipe. No seu plano de governo, prevê incentivo também para a recuperação de estádios. Nós temos alguns estádios no interior do estado. A infraestrutura. A infraestrutura. Essa questão da infraestrutura, você tendo uma organização administrativa, você pode fazer reformas ou novas construções. Você tem estádios aí, tem ginásios aí, que não adianta reformar. Tem alguns exemplos que está tão acabado, que o Estado deixou tão abandonado, que nós vamos ter que fazer um novo ginásio ou construir uma nova quadra poliesportiva ou um novo campo de futebol. E sempre buscando parcerias da iniciativa privada e também do governo federal. Nós vamos mexer com a infraestrutura esportiva de Sergipe, não tenha dúvida. 8 horas mais 7 minutos, vamos ao nosso primeiro intervalo e voltaremos na sequência para debatermos os últimos 3 assuntos do programa. Já eu retorno um minutinho, por gentileza, candidato. Cumprimentar o vereador Varda Lopera, que está aqui nos acompanhando hoje, dar um abraço nele. Ok, bom dia para o Vardo, bom dia a toda a equipe, também presente aqui nos estúdios da 93 FM. São 8 horas e mais 8 minutos, 8 e 8. Eu vou ao intervalo comercial e eu volto já para o segundo bloco da nossa entrevista com o candidato Valadares. 93 Notícias.